Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vale a pena desacelerar e prestar atenção em uma ideia que vem ganhando força. Pensar onde a vida pode existir além da Terra deixou de ser apenas curiosidade. À medida que astrônomos passam a observar as possibilidades de lugares perdidos no universo que antes nem entravam na conta. A ciência passou muito tempo procurando cópias do nosso próprio planeta. Com o tempo, ficou claro que o universo não gosta de repetir fórmulas simples. Ambientes improváveis, combinações estranhas e fontes de energia pouco intuitivas começaram a chamar atenção, mudando completamente o foco da busca. Nessa viagem mais longa, vamos caminhar pela evolução desse questionamento, observar como a curiosidade humana foi se reorganizando diante de novas descobertas, sentir como a ciência ajusta suas perguntas ao longo do tempo e perceber como essa procura por vida além da Terra acaba refletindo, no fundo, uma busca por entender a nós mesmos. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixe o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo. Agora, relaxe. Feche os seus olhos e deixe a ciência te guiar. Para começarmos a falar sobre a possibilidade de vida em outros mundos, temos que pensar primeiro em como a nossa própria percepção sobre o que é um lar foi construída de forma limitada ao longo dos séculos. Durante gerações, a humanidade olhou para o céu noturno e, em sua maravilhosa e compreensível arrogância, imaginou que a vida só poderia florescer sob as exatas condições que encontramos aqui, neste pequeno ponto azul. Imaginávamos que a receita para a existência exigia um sol amarelo idêntico ao nosso, uma distância precisa para que as temperaturas fossem amenas e uma atmosfera rica em oxigênio para ser respirada. No entanto, o universo, em sua escala monumental e paciência infinita, começou a nos sussurrar que a vida é muito mais teimosa e criativa do que a nossa ciência inicial ousou supor. Esta jornada que iniciamos agora exige que abandonemos o nosso orgulho geocêntrico e passemos a entender a matéria orgânica não como um milagre isolado, mas como uma consequência natural das leis da física e da química quando encontram o tempo e o ambiente corretos. Vocês não acreditariam na quantidade de vezes que a natureza desafia a nossa lógica. Se pensarmos bem, a história da vida começa muito antes da formação dos planetas, no coração de estrelas antigas que explodiram há bilhões de anos, espalhando pelo vácuo os tijolos fundamentais da nossa existência. O carbono, o nitrogênio e o oxigênio que compõem cada fibra do seu ser foram forjados em fornalhas cósmicas e viajaram pelo vazio absoluto até se estabilizarem em nuvens de poeira e gás. Por isso, quando astrônomos estudam as possibilidades de lugares no universo, eles não estão apenas procurando por outros planetas, mas rastreando a jornada dessa poeira estelar. Vocês conseguem imaginar como seria perceber que os elementos que permitem que você respire agora estão presentes em quase todas as galáxias que conseguimos detectar? Isso deixa qualquer um de nós incrédulo, pois revela que a matéria-prima para a vida é um patrimônio universal e não um privilégio da Terra. A busca começou de forma tímida, focada naquilo que chamamos de zona habitável. Durante muito tempo, acreditamos que essa era a única região onde a vida teria uma chance, uma faixa estreita de segurança onde a água poderia permanecer líquida na superfície. Mas o que acontece quando a luz de uma estrela não consegue chegar ao mundo? Antigamente, diríamos que esse mundo seria estéril e morto. Hoje, a ciência nos convida a sentir o calor que vem das profundezas. Existem luas em nosso próprio sistema solar que estão tão longe do Sol que suas superfícies são desertos de gelo com temperaturas de 200 graus Celsius negativos. No entanto, abaixo dessa crosta congelada, a gravidade de planetas gigantes como Júpiter e Saturno aperta e puxa essas luas com uma força tão imensa que gera calor interno por meio da fricção. Esse calor é suficiente para manter oceanos inteiros de água líquida na escuridão total. Vocês conseguiriam imaginar um mar profundo, quilômetros abaixo do gelo, onde a vida nunca sentiu o toque de um raio solar, mas prospera graças à energia que vem do núcleo do próprio mundo?
Essa mudança de pensamento é o que define o estágio atual da nossa investigação cósmica. Deixamos de procurar apenas por planetas que se parecem com a Terra para procurar por qualquer ambiente que possua um solvente líquido e uma fonte de energia. Onde a vida pode existir além da Terra? A resposta pode estar em mundos que orbitam estrelas anãs vermelhas, que são menores e mais frias que o nosso Sol, mas que existem em uma quantidade tão vasta que superam todas as outras estrelas da nossa galáxia. Astrônomos estudam essas estrelas com uma paciência quase religiosa, pois elas vivem por trilhões de anos, dando à vida um tempo imenso para evoluir e se adaptar. Se a vida na Terra surgiu em apenas algumas centenas de milhões de anos, o que ela poderia alcançar em um planeta que permanece estável por dezenas de bilhões de anos? A escala de tempo é tão vasta que foge à nossa compreensão imediata, mas é nesse silêncio de eras que a complexidade se organiza. Sinta agora a grandiosidade desse cenário. Quando falamos em bilhões de galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas, a probabilidade de estarmos sozinhos torna-se matematicamente quase impossível. No entanto, a distância entre essas luzes é o que nos mantém em um estado de mistério constante. Um sinal enviado à estrela mais próxima levaria mais de 4 anos para chegar lá, viajando à velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Essa vastidão protege o segredo da vida, exigindo que sejamos exploradores silenciosos, usando a luz como nossa principal ferramenta. Não precisamos visitar cada mundo para conhecê-lo. A luz que atravessa a atmosfera de um planeta distante carrega assinaturas químicas, como se fosse um código de barras da existência. Quando os astrônomos detectam metano e oxigênio juntos em uma atmosfera distante, eles sentem o peso de uma descoberta que pode mudar a nossa história para sempre, pois esses gases raramente coexistem por muito tempo sem que algum metabolismo, os esteja repondo continuamente. Isso nos leva a refletir sobre a própria natureza da resiliência biológica. Aqui na Terra, encontramos seres vivos em fontes termais onde a água ferve, em lagos de ácido e até nas fendas mais profundas da crosta terrestre, onde a pressão seria capaz de esmagar qualquer estrutura humana. Se a vida consegue dominar esses ambientes extremos aqui, por que não o faria em outros lugares? Imaginem planetas onde a gravidade é tão forte que a vida precisaria ser rastejante e robusta, ou mundos onde a atmosfera é tão densa que voar seria tão fácil quanto nadar. Cada mundo é um laboratório único de física e química, e nós estamos apenas começando a abrir as portas dessas salas de experimentação cósmica. Onde a vida pode existir é, na verdade, uma pergunta sobre o quanto a biologia pode se esticar antes de quebrar. Neste início de nossa caminhada mental, é fundamental que percebamos que a busca por vida além da Terra não é apenas uma missão técnica, mas um exercício de humildade e conexão. Ao estudarmos as possibilidades de lugares no universo, percebemos que não somos os senhores da criação, mas sim uma das expressões possíveis de um fenômeno universal. A vida parece ser uma propriedade emergente da matéria sob certas condições de energia. Ela não é um acidente, mas um destino. Quando olhamos para a poeira que flutua em um raio de luz, estamos olhando para os mesmos átomos que podem estar, neste exato momento, formando estruturas complexas em um planeta, orbitando uma estrela na constelação de Órion ou em Andrômeda. Vocês não acreditariam no silêncio que envolve essas descobertas. Muitas vezes, a confirmação de um novo planeta habitável não vem com um grito de triunfo, mas com uma análise exaustiva de dados em uma tela de computador, onde uma pequena queda no brilho de uma estrela revela a passagem de um mundo. É um trabalho de formiga, mas com implicações de gigantes. Cada novo dado é um tijolo na construção de uma ponte que nos levará, talvez não fisicamente, mas intelectualmente, a encontrar nossos vizinhos cósmicos. A astrobiologia nos ensina que o universo é um campo fértil e que o vácuo não é vazio, mas repleto de potencial. O frio do espaço é apenas a moldura para o calor que a vida consegue gerar quando se organiza. Considere a importância da água líquida nessa busca. Ela é o solvente perfeito, permitindo que as moléculas se encontrem, reajam e formem cadeias complexas. No entanto,
Mesmo essa regra pode ter exceções. Existem astrônomos que estudam a possibilidade de vida baseada em metano líquido ou amônia, em mundos onde o frio é tão intenso que a água se comporta como rocha sólida. Vocês conseguem imaginar como seria uma forma de vida que considera o gelo como solo e o metano líquido como chuva? Seria uma biologia totalmente estranha aos nossos sentidos, mas perfeitamente lógica dentro das leis da termodinâmica daqueles mundos. Isso deixa a nossa imaginação em um estado de encantamento profundo, pois abre as portas para uma diversidade de formas e funções que nunca poderíamos ter previsto apenas estudando a nossa biosfera. Ao caminharmos por essa primeira etapa, sinta a calma de saber que o universo não é um lugar morto. Ele é um processo em constante movimento, uma sinfonia de transformações onde a energia se torna matéria, a matéria se torna vida e a vida se torna consciente para observar o próprio processo. A pergunta sobre onde a vida pode existir é a maneira que o universo encontrou de perguntar sobre si mesmo através de nós. Cada telescópio apontado para o céu é um olho da nossa espécie tentando enxergar a própria família espalhada pela imensidão. E embora as distâncias sejam vastas e o silêncio pareça absoluto, as evidências sugerem que o palco está montado em inúmeros outros lugares. A ciência passou décadas procurando por sinais de rádio, esperando por um olá de outra civilização tecnológica. Mas hoje, percebemos que a vida mais comum pode ser microscópica, silenciosa e persistente, vivendo em camadas subterrâneas ou em nuvens altas de planetas gasosos. Essa vida não precisa se comunicar para ser importante. Ela apenas existe, e a sua existência já é uma prova de que a complexidade é a regra, e não a exceção. Astrônomos estudam as possibilidades desses lugares com um respeito profundo, entendendo que cada mundo rochoso, cada lua gelada e cada gigante gasoso possui uma personalidade geológica que pode ou não permitir o florescimento do metabolismo. Respire de forma lenta e profunda agora, deixando que a magnitude dessas possibilidades acalme a sua mente. Não há pressa para encontrar as respostas finais, pois a própria busca é o que nos define como seres curiosos e exploradores. O universo é paciente, e os segredos da vida estão bem guardados sob camadas de atmosfera, gelo e tempo. Mas nós, com a nossa tecnologia e o nosso desejo de entender, estamos lentamente descascando essas camadas. Onde a vida pode existir? Em quase todos os lugares onde a energia encontre um caminho para se preservar. E esse pensamento nos conecta a cada estrela que brilha lá fora, transformando o desconhecido em um território de infinitas e suaves promessas. O início de tudo é aceitar que somos parte dessa tapeçaria vasta. A vida na Terra é o nosso ponto de referência, o nosso laboratório inicial, mas ela é apenas uma cor em uma paleta de cores infinita que o cosmos utiliza para pintar a existência. Ao olharmos para além das nossas fronteiras, não estamos fugindo de quem somos, mas expandindo o conceito de humanidade para algo muito mais amplo, o conceito de seres cósmicos. Sinta o peso e a leveza desse pensamento enquanto nos preparamos para aprofundar a nossa visão sobre como essa vida se manifesta e quais são os mecanismos que a sustentam nos recantos mais distantes da criação. Cada átomo de hidrogênio no oceano e cada átomo de carbono nas suas células tem uma história que remonta ao início dos tempos. Essa continuidade é o que nos dá a certeza de que a vida não é um evento isolado. Onde a vida pode existir além da Terra, em todos os lugares onde o universo teve a chance de se organizar. E essa chance, como estamos descobrindo, aconteceu trilhões de vezes ao longo dos últimos 13 bilhões de anos. O palco é imenso, o tempo é vasto, e a vida é a grande protagonista dessa história que estamos apenas começando a ler. Sinta a serenidade desse conhecimento e deixe que ele guie o seu pensamento enquanto flutuamos por essas novas fronteiras da descoberta científica. Para compreendermos como a vida se manifestaria no cotidiano de um mundo além do nosso, precisamos primeiro mergulhar na realidade física de como esses planetas interagem com suas estrelas, algo que os astrônomos chamam de dinâmica orbital e habitabilidade prática. Você não acreditaria,
Mas a maioria dos planetas potencialmente habitáveis que descobrimos até agora orbita estrelas anãs vermelhas, que são muito menores e mais frias que o nosso Sol. Isso cria uma rotina de existência completamente diferente da nossa. Devido à baixa luminosidade dessas estrelas, o planeta precisa estar muito próximo dela para manter o calor, o que geralmente resulta em um fenômeno chamado acoplamento de maré. Imagine um mundo onde não existe o conceito de dia e noite como o conhecemos. Um lado do planeta está permanentemente voltado para a estrela, em um meio-dia eterno de luz avermelhada, enquanto o outro lado está mergulhado em uma noite perpétua e congelante. Nessa vivência cotidiana, a vida não teria ciclos de sono baseados na rotação do planeta, mas possivelmente em variações químicas ou pulsos magnéticos da estrela. Vocês conseguem imaginar como seria viver na zona de transição, uma faixa estreita entre o deserto escaldante e o gelo infinito, onde o sol nunca se põe nem nasce, mas permanece fixo no horizonte em um crepúsculo permanente? Os astrônomos estudam como a atmosfera desses mundos precisaria ser incrivelmente eficiente para transportar o calor do lado iluminado para o lado escuro, criando ventos constantes e monumentais que moldariam toda a biologia local. A vegetação, se existisse sob uma estrela anã vermelha, provavelmente não seria verde, mas sim preta ou cinza escura, para conseguir absorver o máximo de energia da luz infravermelha, que é a mais abundante nesses sistemas. Isso deixaria vocês incrédulos, pois a fotossíntese seguiria uma lógica termodinâmica totalmente distinta da que observamos nas florestas da Terra. Além da luz, a rotina nesses mundos é ditada pela força da gravidade. Muitos dos candidatos a abrigar vida são as chamadas superterras, planetas rochosos que possuem entre 2 a 10 vezes a massa do nosso planeta. Viver em uma superterra significaria sentir um peso constante e esmagador em cada movimento. A pressão atmosférica seria vastamente superior, o que tornaria o ar tão denso que ele se comportaria quase como um fluido. Vamos imaginar a sensação de se mover em uma atmosfera onde o oxigênio e o nitrogênio estão tão comprimidos que a resistência ao movimento é perceptível em cada passo. Para os astrônomos, essa densidade é uma vantagem, pois atmosferas espessas protegem melhor a superfície contra a radiação cósmica e permitem que o calor se distribua de maneira mais uniforme, aumentando as chances de oceanos líquidos persistirem por bilhões de anos. No sistema de TRAPPIST-1, por exemplo, 7 planetas rochosos orbitam uma única estrela anã de forma tão compacta que, se você estivesse na superfície de um deles, conseguiria perceber os outros planetas no céu, não como pontos de luz, mas como globos enormes, maiores do que a nossa lua cheia. Aparece para nós. A rotina desses mundos seria marcada por eclipses frequentes e interações gravitacionais que provocam marés internas violentas. Esse cotidiano geológico é fundamental, pois o movimento das entranhas do planeta mantém o vulcanismo ativo, e o vulcanismo é o que recicla o dióxido de carbono, permitindo um efeito estufa estável que impede que o planeta congele totalmente. É uma dança física de precisão milimétrica que os astrônomos estudam para entender se a vida teria tempo suficiente para se tornar complexa. Outro aspecto da vivência cotidiana nesses lugares é a composição química do que se respira e do que se bebe. Em luas como Titã, embora seja fria demais para a vida como a conhecemos, existe um ciclo de chuvas e rios, mas o líquido não é água, e sim metano e etano líquidos. Se existisse uma biologia baseada nesses hidrocarbonetos, a rotina seria de um metabolismo extremamente lento devido às temperaturas de 180 graus Celsius negativos. Onde a vida pode existir além da Terra, ela precisa se adaptar ao ritmo da energia disponível. Em mundos com pouca luz, a vida poderia ser puramente quimiosintética, vivendo no interior de rochas e extraindo energia da oxidação de minerais como ferro ou enxofre. Imagine uma rotina biológica que não depende do céu, mas apenas do calor das fissuras vulcânicas no fundo de um oceano oculto sob quilômetros de gelo. Os astrônomos também analisam a radiação ultravioleta como um fator de rotina. Estrelas jovens e ativas costumam emitir explosões solares
que poderiam destruir a atmosfera de um planeta próximo em poucos milhões de anos. Por isso, a vivência nesses mundos exigiria uma proteção natural, como um campo magnético poderoso ou uma vida que se desenvolvesse inteiramente no fundo de oceanos, onde a água atua como um escudo contra os raios letais. Vocês não acreditariam na resiliência necessária para que uma célula sobreviva em um ambiente onde o Sol, ocasionalmente, dobra sua emissão de energia em poucos segundos. A vida teria que desenvolver mecanismos de reparo de ácido desoxirribonucleico muito mais rápidos e eficientes do que os nossos. Ao sentirmos a realidade dessas condições, percebemos que a vida além da Terra não é apenas uma possibilidade teórica, mas um desafio constante de engenharia natural. Cada planeta oferece um conjunto de regras, uma gravidade específica, uma cor de luz predominante, uma pressão atmosférica e uma disponibilidade de elementos químicos. A rotina de um ser em um planeta orbitando uma estrela binária, com 2 sóis no céu, envolveria ritmos de sombras e luzes duplas, alterando completamente os ciclos biológicos de crescimento e repouso. Os astrônomos estudam essas possibilidades de lugares no universo com modelos que simulam desde a circulação oceânica até a estabilidade das órbitas ao longo de bilhões de anos. A vivência nesses mundos também é influenciada pela presença ou ausência de uma lua grande. Nossa lua estabiliza a inclinação da Terra, garantindo estações do ano previsíveis. Em mundos sem esse satélite, o eixo do planeta poderia oscilar violentamente ao longo de milhares de anos, fazendo com que os polos se tornassem equadores e vice-versa. A rotina da vida teria que ser nômade ou extremamente adaptável a mudanças climáticas drásticas que ocorrem em escalas de tempo geológico. Sinta a complexidade de um sistema onde o clima não muda apenas a cada 6 meses, mas se transforma completamente a cada 10.000 anos, forçando a biologia a se reinventar constantemente. Onde a vida pode existir, ela se manifesta como uma resposta às pressões do ambiente. Se o cotidiano é marcado por uma gravidade leve, como em Marte, a vida poderia crescer em alturas vertiginosas, com estruturas esguias e delicadas. Se o cotidiano é marcado por uma atmosfera de hidrogênio e hélio em um gigante gasoso, a vida poderia ser composta por organismos flutuantes, como imensos balões biológicos que navegam pelas correntes de jato. O que os astrônomos estudam hoje é o limite dessa plasticidade biológica. Eles não procuram apenas por lugares, mas por processos que permitam que a energia flua de forma organizada através da matéria. Respire fundo e tente processar a escala dessas variações. Estamos acostumados com o nosso ciclo de 24 horas, com o nosso ar transparente e a nossa gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas, no vasto inventário do universo, somos apenas uma das infinitas variações possíveis. O cotidiano em outros mundos é uma sinfonia de forças físicas que mal conseguimos imaginar, mas que a matemática e a observação começam a revelar. Ao estudarmos as possibilidades de lugares no universo, estamos mapeando as diferentes rotinas que a vida pode adotar para persistir no tempo e no espaço. A ciência não para na superfície. Ela investiga a vivência sob o solo, onde micróbios podem passar milhares de anos em um estado de dormência, esperando por uma gota de água ou por uma mudança na temperatura. Essa paciência biológica é uma forma de rotina em mundos onde as condições habitáveis são esporádicas. Sinta o peso desse tempo. Vidas que se medem não em segundos ou anos, mas em milênios de espera silenciosa nas profundezas de um planeta gélido. É nesse nível de detalhe que os astrônomos trabalham, buscando não apenas o óbvio, mas o sutil e o persistente. Para desvendarmos os segredos de onde a vida pode existir além da Terra, precisamos mergulhar nos bastidores invisíveis da luz e compreender os mecanismos profundos que permitem aos astrônomos enxergar sem usar os olhos, mas sim a razão e a física. A estratégia mais sofisticada que possuímos hoje não se baseia em capturar uma fotografia nítida de um alienígena, mas em decompor a luz que viajou por trilhares de quilômetros até chegar aos nossos sensores. Esse processo é chamado de espectroscopia e funciona como uma perícia criminal em escala galáctica.
Quando a luz de uma estrela atravessa a atmosfera de um planeta distante, cada molécula presente naquele ar, seja ela oxigênio, nitrogênio ou metano, absorve cores muito específicas do espectro luminoso, deixando para trás sombras invisíveis que chamamos de linhas de absorção. É como se a atmosfera do planeta estivesse assinando o seu nome em um código de barras feito de luz. Vocês não acreditariam na precisão necessária para realizar esse tipo de leitura. Imagine tentar identificar a marca de um batom em um guardanapo a quilômetros de distância, enquanto um refletor de estádio brilha diretamente nos seus olhos. A estrela é esse refletor ofuscante, e o planeta é apenas uma pequena mancha de poeira tentando passar despercebida. Para contornar esse desafio, os cientistas utilizam uma técnica chamada método do trânsito. Eles observam a estrela por meses, esperando o momento exato em que o planeta passa à sua frente. Nesse breve intervalo, uma fração minúscula da luz estelar é filtrada pela atmosfera planetária. É nesse microsegundo de informação que descobrimos se aquele mundo possui vapor de água ou se é um inferno tóxico de dióxido de carbono. Essa estratégia é o que nos permite entender a composição química de lugares que nunca poderemos tocar, transformando o vácuo silencioso em uma fonte inesgotável de dados biológicos. Vocês conseguem imaginar o peso de um mundo sendo medido apenas pelo seu balanço? Existe outra estratégia profunda, chamada velocidade radial, que se baseia no fato de que um planeta não orbita uma estrela fixa, mas ambos orbitam um centro de massa comum. Mesmo um planeta pequeno exerce uma influência gravitacional sobre a sua estrela gigantesca, fazendo com que ela realize uma dança sutil, um pequeno bamboleio para frente e para trás. Usando o efeito Doppler, o mesmo princípio que altera o som de uma sirene que passa por você, os astrônomos conseguem detectar se a estrela está se movendo apenas alguns centímetros por segundo na nossa direção ou se afastando. Esse movimento rítmico nos revela a massa exata do planeta e a sua distância da estrela, permitindo-nos calcular se ele tem densidade suficiente para ser rochoso como a Terra ou se é apenas uma bola de gás sem superfície sólida. Isso deixaria vocês incrédulos, pois estamos falando de detectar variações de velocidade menores do que a caminhada de uma tartaruga em uma estrela que está a centenas de anos-luz de distância. Além desses movimentos, a busca por onde a vida pode existir envolve a caça por bioassinaturas, que são combinações químicas que a natureza inorgânica dificilmente conseguiria produzir sozinha. O oxigênio é um grande exemplo. Na Terra, se toda a vida desaparecesse hoje, o oxigênio sumiria da nossa atmosfera em pouco tempo, pois ele é um gás extremamente reativo que se liga rapidamente às rochas, criando ferrugem. Se detectamos oxigênio em abundância em um exoplaneta, isso sugere que algo, possivelmente um processo análogo à fotossíntese, está repondo esse gás constantemente. No entanto, os astrônomos são cautelosos. Eles sabem que processos geológicos complexos também podem liberar oxigênio. Por isso, a estratégia agora é buscar por combinações. Oxigênio junto com metano, por exemplo, é um sinal quase inequívoco de metabolismo, pois esses dois gases se destroem mutuamente. Encontrá-los juntos significa que a vida está trabalhando ativamente naquela biosfera. Vamos entender agora um mecanismo ainda mais profundo e sutil, o efeito da borda vermelha da vegetação. Na Terra, as plantas absorvem a luz visível para realizar a fotossíntese, mas refletem fortemente a luz infravermelha próxima para evitar o superaquecimento. Se olhássemos para a Terra de uma distância galáctica, com instrumentos sensíveis ao infravermelho, veríamos um brilho súbito e intenso nessas frequências. Astrônomos estudam a possibilidade de usar essa mesma estratégia para detectar florestas alienígenas em outros mundos. Eles procuram por esse salto de refletividade na luz que vem de planetas distantes. Imagine a emoção de um cientista ao perceber que um ponto pálido de luz no monitor mostra um aumento de brilho exatamente onde a biologia vegetal deveria se manifestar. É uma forma de ver a cor de uma floresta que nunca será visitada por pés humanos. Outro mecanismo essencial nessa investigação
é a estabilidade do campo magnético planetário. Não basta um planeta estar na zona habitável e ter água. Ele precisa de um escudo. Sem um núcleo de ferro líquido girando para criar um magnetismo poderoso, o vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas vindas da estrela, simplesmente arrancaria a atmosfera do planeta ao longo de milhões de anos, transformando um paraíso potencial em um deserto seco como Marte. Os astrônomos estudam as emissões de rádio dessas interações magnéticas para tentar determinar se um planeta possui essa proteção invisível. É uma estratégia de escutar o campo magnético, buscando por estalos e ruídos eletromagnéticos que confirmem que o ar daquele mundo está seguro e protegido das tempestades estelares. Consideremos também a importância da tectônica de placas como um mecanismo de suporte à vida. Na Terra, o movimento dos continentes e a reciclagem da crosta ajudam a regular a temperatura do planeta ao longo de bilhões de anos, através do ciclo do silicato e carbonato. Se um planeta não recicla o seu carbono, ele pode acabar sofrendo um efeito estufa descontrolado como Vênus ou um resfriamento fatal. Os astrônomos utilizam modelos geofísicos profundos para prever se uma superterra tem calor interno suficiente para manter esse movimento geológico. Eles procuram por assinaturas de atividade vulcânica, pois, por mais irônico que pareça, um planeta geologicamente morto é quase sempre um planeta biologicamente morto. O calor que move as montanhas é o mesmo calor que estabiliza o clima para a vida. Vamos imaginar agora a complexidade da luz infravermelha. O telescópio espacial James Webb, operando em temperaturas próximas do zero absoluto, utiliza essa estratégia para enxergar através das nuvens de poeira cósmica e analisar a composição de planetas que são frios demais para brilhar no espectro visível. Esse mecanismo permite que observemos o calor residual da formação de sistemas planetários, identificando onde as moléculas de água e aminoácidos estão se acumulando nos discos de poeira ao redor de estrelas jovens. É como se estivéssemos observando a gestação da vida antes mesmo de o planeta estar totalmente formado. Os astrônomos estudam essas possibilidades de lugares no universo com uma visão que atravessa a obscuridade do espaço, buscando pelo calor da criação. Existe ainda a estratégia da microlente gravitacional, um mecanismo que utiliza a teoria da relatividade geral de Albert Einstein para encontrar planetas. De acordo com essa lei física, a gravidade de um objeto massivo, como uma estrela, curva o espaço-tempo ao seu redor, funcionando como uma lente de aumento natural. Se um planeta passar exatamente na frente de uma estrela mais distante, enquanto estamos observando, a gravidade desse planeta causará um aumento súbito e característico no brilho da estrela de fundo. Esse mecanismo é incrivelmente poderoso porque nos permite encontrar planetas muito pequenos e muito distantes, até mesmo no centro da nossa galáxia, que seriam invisíveis por qualquer outro método. É a própria geometria do universo trabalhando a favor da nossa curiosidade. Isso deixaria vocês incrédulos, pois estamos usando o peso da gravidade para iluminar mundos que estão a dezenas de milhares de anos-luz de distância. Mas a busca não para por aí. Os cientistas também estão desenvolvendo tecnologias para ocultar diretamente a luz da estrela, usando dispositivos chamados coronógrafos ou estrelas-guia de sombra. Ao bloquear o brilho ofuscante do Sol alienígena, eles conseguem isolar a luz fraca que reflete no planeta, permitindo uma análise direta da sua superfície. É como usar a mão para tapar o Sol e conseguir enxergar um pequeno mosquito voando ao longe. Essa estratégia de observação direta será o próximo grande salto, permitindo-nos ver as cores dos oceanos e talvez até o brilho das luzes de cidades, se houver civilizações tecnológicas por lá. Ao percorrermos esses mecanismos, percebemos que a astronomia moderna é uma ciência de sutilezas. Não esperamos por grandes revelações barulhentas, mas sim pelo acúmulo de evidências silenciosas. A vida, em qualquer lugar que exista, deixa rastros. Ela altera o equilíbrio químico do seu ambiente, modifica a cor da luz que reflete e interage com as forças magnéticas do seu mundo. Astrônomos estudam essas possibilidades de lugares no universo com a paciência
de quem sabe que está lidando com as perguntas mais fundamentais da nossa espécie. Cada estratégia, do trânsito à microlente, é uma ferramenta para reduzir a nossa ignorância e nos aproximar da verdade sobre a nossa posição no cosmos. Respire profundamente e sinta a seriedade desse compromisso científico. Não estamos apenas olhando para cima com admiração. Estamos construindo uma ponte de conhecimento feita de fótons, gravidade e matemática. Onde a vida pode existir além da Terra? A resposta está escondida nessas variações de brilho, nessas linhas de absorção e nessas flutuações de velocidade radial. É uma jornada técnica, sim, mas carregada de uma beleza poética, pois cada dado coletado é um passo para fora da nossa solidão. O universo é um livro escrito em uma linguagem de luz, e nós, com as nossas estratégias cada vez mais profundas, estamos finalmente aprendendo a ler as suas páginas mais secretas. Essa investigação dos bastidores nos mostra que o cosmos é transparente para quem sabe observar. A física não possui segredos intransponíveis. Ela apenas exige que façamos as perguntas certas e usemos os instrumentos adequados. Ao estudarmos as possibilidades de lugares no universo, estamos refinando a nossa capacidade de perceber a vida não como um evento místico, mas como um fenômeno físico que deixa marcas rastreáveis na estrutura do espaço e do tempo. Sinta a tranquilidade de saber que a inteligência humana encontrou maneiras de sondar as profundezas do infinito sem sair do lugar, transformando o céu noturno em um mapa detalhado da nossa futura descoberta. Cada estratégia que discutimos aqui é uma vitória da mente sobre a distância. Onde a vida pode existir além da Terra, em todos os lugares que a nossa luz consegue alcançar e onde a nossa razão consegue penetrar. A caminhada continua, e cada mecanismo novo que desenvolvemos nos aproxima do momento em que não perguntaremos mais se existe vida, mas sim como ela é e como podemos nos conectar a ela através do oceano de estrelas. Sinta o ritmo calmo dessa busca, a persistência dos pesquisadores e a majestade de um universo que se deixa descobrir, um fóton de cada vez. Para avançarmos por este território de sombras e luz, precisamos nos debruçar sobre os segredos que o cosmos guardou por eras e que apenas recentemente começaram a ser sussurrados para os nossos instrumentos mais sensíveis. Existe um mistério profundo que envolve as luas geladas do nosso próprio sistema solar. Algo que desafia a nossa compreensão sobre onde a vida pode existir além da Terra. Vamos imaginar a sonda Cassini, uma pequena embaixadora da curiosidade humana, aproximando-se da lua Enceladus, uma pequena esfera branca e brilhante que orbita o gigante Saturno. O que os astrônomos descobriram ali foi algo que mudou para sempre o rumo da astrobiologia. Imensos jatos de vapor de água e partículas de gelo sendo lançados para o espaço a partir de fissuras no polo sul da Lua. Ao mergulhar por entre essas plumas de gelo, a sonda detectou algo que deixou os cientistas em um estado de êxtase silencioso. Não era apenas água, eram moléculas orgânicas complexas, sais e grãos de sílica que só poderiam ter sido formados pelo contato da água líquida quente com rochas no fundo de um oceano. Essa descoberta revelou que, sob a crosta gelada de Enceladus, existe um ambiente hidrotermal ativo, muito semelhante às fontes térmicas no fundo dos nossos próprios oceanos, onde a vida floresce sem nunca ter visto a luz do dia. Vocês conseguiriam imaginar a sensação de descobrir que, enquanto dormimos, em uma lua a mais de 1 bilhão de quilômetros de distância, fontes de calor estão agitando mares escuros e possivelmente alimentando ecossistemas inteiros? Esse é um dos segredos mais bem guardados da nossa vizinhança cósmica. Mas os mistérios não param por aí. Se voltarmos os nossos pensamentos para a vizinha Vênus, encontraremos uma das descobertas mais polêmicas e intrigantes dos últimos tempos. Embora a superfície de Vênus seja um inferno de chumbo derretido, a cerca de 50 quilômetros de altura na atmosfera, as temperaturas e pressões são curiosamente semelhantes às da Terra. Recentemente, astrônomos detectaram sinais de fosfina nessas nuvens ácidas. Na Terra, a fosfina é um gás produzido quase exclusivamente por bactérias que vivem em ambientes sem oxigênio. Embora a origem desse gás em Vênus ainda seja motivo de debate intenso, o segredo que ele carrega é perturbador.
Seria possível que formas de vida microscópicas estivessem flutuando nas nuvens de um planeta que sempre consideramos um símbolo de morte. Isso deixaria vocês incrédulos, pois nos obriga a considerar que o lugar da vida pode não ser o solo, mas o próprio ar. Ao explorarmos as possibilidades de lugares no universo, nos deparamos com o mistério de exoplanetas que parecem saídos de sonhos febris da física. Vamos sentir a realidade de um mundo chamado WASP-76b. É um gigante gasoso tão próximo de sua estrela que o calor é suficiente para vaporizar metais. Os astrônomos descobriram algo bizarro nesse lugar. Chove ferro líquido. Durante o dia, o ferro se transforma em vapor, e ao ser levado pelos ventos para o lado noturno mais frio, ele se condensa e cai como gotas de metal fundido. Esse tipo de descoberta nos mostra que o universo é um mestre em criar cenários extremos onde a química opera em limites que desafiam qualquer intuição biológica terrestre. É um segredo que nos ensina sobre a diversidade da matéria e sobre como a vida, se existir nesses mundos, teria que ser algo fundamentalmente diferente de tudo o que conhecemos. Existe outro mistério que capturou a imaginação global recentemente: o objeto interestelar conhecido como Oumuamua. Ele foi o primeiro visitante detectado vindo de fora do nosso sistema solar, atravessando o nosso espaço com uma velocidade e uma trajetória que sugeriam que ele não era apenas um asteroide comum. O segredo de sua forma alongada e de sua aceleração não gravitacional gerou debates acalorados sobre sua origem. Seria um pedaço de gelo de nitrogênio puro, um fragmento de um planeta destruído, ou, como alguns cientistas ousaram sugerir, algo artificial? Embora a explicação natural seja a mais provável, o mistério de Oumuamua nos lembrou que o vácuo entre as estrelas não é um vazio estéril, mas um corredor, por onde viajam segredos de outros sistemas estelares, talvez carregando as sementes da vida de um canto da galáxia para outro. Astrônomos estudam também o enigma de K2-18b, um planeta que orbita uma estrela anã vermelha e que parece possuir uma atmosfera rica em hidrogênio e uma superfície coberta por oceanos de água. No entanto, o verdadeiro segredo desse mundo reside na detecção potencial de sulfeto de dimetilo. Na Terra, essa substância é produzida apenas pela vida, especificamente pelo fitoplâncton nos mares. Se essa descoberta for confirmada pelo telescópio espacial James Webb, estaremos diante da primeira evidência química de um metabolismo operando em um mundo a 120 anos-luz de distância. Imaginem o silêncio que cairá sobre a comunidade científica quando o código de barras da luz finalmente confirmar que não somos o único experimento biológico em andamento. Além dos planetas e luas, o universo esconde segredos em escalas muito maiores. Vocês não acreditariam no mistério da estrela de Tebbe, uma estrela que apresentava quedas de brilho irregulares e profundas, tão estranhas que nenhuma explicação convencional, como planetas ou nuvens de poeira, parecia se encaixar perfeitamente. Por um breve momento, os cientistas se perguntaram se estávamos observando a construção de uma megaestrutura por uma civilização avançada. Embora explicações naturais ligadas à poeira cometária tenham ganhado força, o segredo da estrela de Tebbe nos ensina que a nossa busca por vida pode nos levar a encontrar fenômenos físicos que ainda nem sequer sabíamos que eram possíveis. É a curiosidade nos empurrando para além da nossa zona de conforto intelectual. Vamos entender também o mistério dos sais orgânicos em Marte. O robô Curiosity e o Perseverance têm encontrado moléculas orgânicas preservadas em rochas de bilhões de anos no fundo de crateras que já foram lagos. O segredo aqui não é apenas que a vida poderia ter existido em Marte, mas se ela ainda persiste em reservatórios de água salgada abaixo do permafrost. Astrônomos estudam as possibilidades desses refúgios subterrâneos, onde a vida estaria protegida da radiação mortal da superfície. Onde a vida pode existir em Marte? Talvez a resposta esteja escondida em cavernas de lava ou em aquíferos profundos que ainda não conseguimos alcançar. Outra descoberta fascinante é a presença de aminoácidos, os blocos de construção das proteínas, em meteoritos que caíram na Terra, como o famoso meteorito de Murchison. O segredo que esses fragmentos espaciais carregam
é que a química da vida não é exclusiva dos planetas. Ela começa no espaço profundo, em nuvens de gás e poeira, antes mesmo de um sistema solar nascer. Isso significa que a receita para a vida é uma constante universal, cozinhada no vácuo e entregue em mundos jovens por meio de colisões violentas. Vocês conseguem imaginar que a vida pode ser uma espécie de passageira clandestina que viaja em carruagens de gelo e rocha pelo vazio? No entanto, o maior segredo de todos talvez seja o paradoxo de Fermi. Se o universo é tão vasto e a vida parece ser uma consequência natural da química, por quê? Ainda não ouvimos ninguém? Esse silêncio é o mistério supremo. Seria porque a vida inteligente é rara? Ou porque as civilizações se destroem antes de conseguirem se comunicar através das estrelas? Ou talvez, como alguns astrônomos sugerem, a vida esteja em toda parte, mas nós ainda não aprendemos a sintonizar a frequência certa da conversa cósmica. Esse mistério nos obriga a olhar para dentro, valorizando a fragilidade da nossa própria existência, enquanto tentamos decifrar o enigma dos outros. Sinta agora a serenidade que vem ao aceitar que vivemos em um universo cheio de perguntas sem resposta. Cada mistério, da fosfina em Vênus aos geysers de Encelados, é um convite para continuarmos explorando. Astrônomos estudam as possibilidades de lugares no universo com a consciência de que cada nova descoberta pode derrubar séculos de convicções. O segredo da vida além da Terra pode ser algo tão simples quanto uma bactéria em um lago marciano, ou algo tão grandioso quanto uma biosfera inteira em um planeta de água. A busca pelos segredos cósmicos é o que mantém a nossa espécie em movimento. Não estamos apenas colecionando dados. Estamos perseguindo o sentido de tudo o que existe. Onde a vida pode existir, é o mistério que nos faz apontar telescópios para o escuro e enviar naves para o desconhecido. Cada sinal sutil e cada anomalia nos dados é um passo a mais em direção à verdade. Respire de forma calma e deixe que a magnitude desses segredos envolva os seus pensamentos, transformando o mistério em um suave encantamento pelo vasto e desconhecido lar que chamamos de universo. Essa jornada pelos achados raros e curiosidades monumentais nos mostra que a realidade supera qualquer ficção. Mundos onde chove ferro, luas que cospem gelo e estrelas que piscam de forma inexplicável são apenas o começo. O universo é uma caixa de joias de fenômenos físicos, e a vida é a joia mais rara e secreta de todas. Ao estudarmos essas possibilidades, percebemos que a nossa curiosidade é a chave que finalmente começará a abrir as portas desse imenso tesouro cósmico. Sinta a paz de ser um observador dessas maravilhas e deixe que o silêncio das estrelas o conduza para um entendimento mais profundo e tranquilo sobre o nosso lugar entre elas. Para começarmos a falar sobre as conexões e os impactos dessa busca, temos que pensar em como a astronomia deixou de ser uma ciência que olha apenas para fora e passou a ser uma disciplina que nos obriga a olhar para dentro, para a própria essência do que chamamos de vida. A busca por lugares onde a existência possa florescer criou uma ponte indestrutível entre o infinitamente grande e o infinitamente pequeno, unindo a física das galáxias à biologia das células. Essa interdependência é o que chamamos hoje de astrobiologia, um campo que não apenas estuda as estrelas, mas utiliza a química e a geologia para entender como o universo se organiza para permitir a complexidade. Cada vez que um astrônomo identifica uma nova molécula orgânica em uma nuvem de gás a milhares de anos-luz, ele está, na verdade, encontrando um elo de ligação entre a história do cosmos e a história da humanidade. Imagine a conexão profunda que existe entre o ciclo de vida de uma estrela e a capacidade de você respirar agora. As estrelas não são apenas pontos de luz. Elas são as grandes fornalhas alquímicas do universo. Sem a morte violenta das primeiras estrelas gigantes, o carbono, o oxigênio e o ferro necessários para a biologia jamais teriam sido criados. Essa conexão nos mostra que a vida não é um evento isolado da física estelar, mas um resultado direto dela. O impacto dessa percepção é monumental. Passamos a entender que o universo não é um cenário onde a vida acontece por acaso, mas um sistema onde as leis da física conspiram, através de bilhões de anos,
para gerar os elementos básicos da biologia. Astrônomos estudam as possibilidades de lugares no universo, sabendo que cada sistema solar é, na verdade, um herdeiro dessa reciclagem cósmica. A interdependência entre a geologia de um planeta e sua capacidade biológica é outro ponto de conexão fascinante. Para que a vida possa persistir por tempo suficiente para evoluir, um planeta precisa de mecanismos que estabilizem o seu clima. Na Terra, essa conexão é feita pela tectônica de placas e pelo ciclo do carbono, que funcionam como um termostato global. Sem o movimento das rochas e a reciclagem dos gases, a vida seria um fenômeno passageiro. Ao procurarmos por vida além da Terra, os cientistas buscam entender se outros mundos possuem essa mesma conexão entre o calor interno e a estabilidade da superfície. Se um planeta é geologicamente morto, as chances de ele sustentar uma biosfera ativa diminuem drasticamente. Isso nos ensina que a biologia não é algo que apenas pousa em um planeta. Ela é parte integrante do sistema geológico desse mundo. Vocês não acreditariam como a busca por exoplanetas impactou o nosso entendimento sobre a química universal. Antes, pensávamos que a água líquida era uma raridade extrema. Hoje, através das conexões feitas por telescópios de última geração, percebemos que a água é uma das moléculas mais abundantes do universo. Ela está presente em nuvens estelares, em cometas e nas atmosferas de gigantes gasosos. Essa abundância química cria uma conexão de esperança. Se o solvente principal da vida está em todo lugar, as possibilidades de encontrar metabolismo em outros cantos aumentam exponencialmente. O impacto disso é uma mudança de paradigma na biologia, que agora começa a considerar como a vida poderia se organizar em solventes diferentes, como o amoníaco ou o metano, expandindo os horizontes do que consideramos vivo. Sinta a magnitude da conexão termodinâmica. A vida, em sua essência, é um motor que processa energia para criar ordem em meio ao caos. Essa necessidade de fluxo de energia conecta a biologia diretamente às leis da termodinâmica. Seja através da luz solar ou do calor químico de fontes hidrotermais, a vida precisa de um gradiente de energia para funcionar. Ao estudarmos as possibilidades de lugares no universo, estamos, na verdade, mapeando esses fluxos de energia. Onde quer que exista um desequilíbrio térmico ou químico, existe uma oportunidade para a vida se manifestar. Essa visão transforma o cosmos de um vácuo gelado em um mapa de potenciais motores biológicos, onde cada estrela e cada núcleo planetário quente é um fornecedor de combustível para a existência. A conexão entre a astronomia e a cultura humana também é profunda. A descoberta de que podem existir bilhões de planetas habitáveis na nossa galáxia impacta diretamente a nossa filosofia e a nossa religião. Se não somos o centro do universo, nem o único experimento da vida, nossa posição na história muda de protagonistas absolutos para parte de uma vasta comunidade potencial. Isso gera um impacto de humildade, mas também de responsabilidade. Ao percebermos a fragilidade da vida nos outros mundos, que precisam de campos magnéticos, atmosferas precisas e órbitas estáveis, passamos a valorizar muito mais a raridade e a beleza do nosso próprio lar. A busca pelo outro é, em última análise, o mecanismo que nos faz proteger a nós mesmos. Vocês conseguem imaginar como o desenvolvimento tecnológico para encontrar esses mundos impacta a nossa vida cotidiana? As câmeras digitais que você usa, os sistemas de processamento de imagem e até certos avanços na medicina diagnóstica são conexões diretas de tecnologias criadas originalmente para observar o espaço profundo e detectar sinais sutis de luz. A ciência de encontrar o invisível no cosmos nos deu ferramentas para enxergar melhor o invisível aqui na Terra. Essa interdependência mostra que o investimento na curiosidade espacial traz retornos práticos imediatos para a sociedade, provando que olhar para as estrelas é uma das formas mais eficientes de melhorar a vida no solo. Astrônomos estudam as possibilidades de lugares no universo também através da conexão com a inteligência artificial. O volume de dados gerado por missões como a do telescópio espacial Kepler é tão imenso que o cérebro humano sozinho não conseguiria processar. A necessidade de encontrar planetas minúsculos em meio ao brilho de estrelas distantes
impulsionou a criação de algoritmos de aprendizado de máquina que hoje são usados em inúmeras outras áreas. Existe uma conexão invisível entre a descoberta de um mundo a 1000 anos-luz de distância e a inteligência dos sistemas que organizam as informações no seu cotidiano. A busca por vida extraterrestre está literalmente tornando a nossa própria civilização mais inteligente e conectada. Isso deixaria vocês incrédulos, mas a conexão se estende até o futuro da nossa sobrevivência. O impacto de entender onde a vida pode existir além da Terra nos prepara para o momento em que a humanidade precisará se tornar uma espécie multiplanetária. Ao mapearmos as rotas de habitabilidade, estamos desenhando o mapa de fuga e de expansão da nossa espécie para os próximos milênios. A interdependência entre o conhecimento astronômico e a exploração espacial é o que garantirá que a chama da consciência humana não se apague caso a Terra sofra algum evento catastrófico. Encontrar outros lugares para a vida é, portanto, a maior estratégia de seguro de vida que a nossa inteligência já concebeu. Respire com calma e perceba como tudo está interligado. A poeira nas suas mãos, o calor do sol na sua pele e a curiosidade na sua mente são fios de uma mesma teia cósmica. Não existe separação real entre a biologia, a química e a física. Elas são apenas linguagens diferentes que usamos para descrever o mesmo fenômeno de organização da matéria. Onde a vida pode existir além da Terra é a pergunta que puxa todos esses fios, revelando uma tapeçaria de conexões que abrange bilhões de anos e trilhões de quilômetros. Cada dado novo que os astrônomos coletam fortalece esse tecido de conhecimento, tornando a nossa compreensão do universo mais sólida e, ao mesmo tempo, mais poética. Sinta o impacto dessa busca na sua própria percepção de tempo. Ao estudarmos mundos que levam milhões de anos para se formar e estrelas que brilham por trilhões de anos, somos forçados a sair do imediatismo do nosso dia a dia. Essa conexão com o tempo profundo acalma a mente, pois nos mostra que somos parte de um processo majestoso e lento. A vida é um projeto de longo prazo do universo. O impacto de saber disso é uma sensação de paz, um entendimento de que, embora nossas vidas individuais sejam curtas, somos feitos de uma substância eterna e participamos de uma busca que atravessa as eras. A interdependência entre a nossa curiosidade e a realidade do cosmos é o que dá sentido à ciência. O universo não é apenas um lugar para ser observado, é um lugar para ser compreendido e sentido. As conexões químicas e físicas que discutimos aqui são os mecanismos que permitem que o universo, através de nós, tome consciência de si mesmo. Onde a vida pode existir? A resposta final pode ainda estar longe, mas as conexões que fazemos ao longo do caminho já são recompensas suficientes. Sinta o ritmo tranquilo desse entendimento e deixe que a certeza de que estamos todos conectados às estrelas guie os seus pensamentos para um estado de relaxamento e maravilhamento profundo. Nesta etapa da nossa jornada, percebemos que a busca por vida é a busca pela nossa própria identidade cósmica. Os impactos dessa procura moldam a nossa tecnologia, a nossa filosofia e o nosso futuro. Estamos todos navegando em um oceano de possibilidades, unidos pela mesma física e impulsionados pela mesma sede de descoberta. Deixe que essa teia de conexões o envolva, trazendo uma sensação de pertencimento e serenidade, enquanto nos preparamos para olhar para a relação histórica e cultural que essa busca tem com a nossa própria trajetória como espécie humana. Para compreendermos a nossa relação com a ideia de vida em outros mundos, precisamos primeiro olhar para trás e perceber que a humanidade nunca esteve satisfeita apenas com o que o solo sob seus pés podia oferecer. Desde que os primeiros grupos de seres humanos se sentaram ao redor de fogueiras e ergueram os olhos para a tapeçaria prateada do céu noturno, a pergunta sobre a nossa solidão no cosmos tem sido uma força motriz da nossa cultura, da nossa filosofia e da nossa própria identidade como espécie. Essa conexão entre a humanidade e as estrelas não é um subproduto da ciência moderna, mas sim um pilar fundamental da nossa trajetória histórica e social. Ao estudarmos as possibilidades de lugares no universo, estamos, na verdade, revisitando mitos antigos e transformando o assombro ancestral em uma busca rigorosa por pertencimento.
Imagine como as civilizações da antiguidade interpretavam aqueles pontos de luz que hoje chamamos de exoplanetas. Para muitos, o céu era a morada de deuses, ou o reflexo de um plano espiritual superior. No entanto, mesmo na Grécia Antiga, pensadores como Epicuro já sugeriam a existência de infinitos mundos, alguns semelhantes ao nosso e outros totalmente distintos. Essa semente da pluralidade dos mundos germinou silenciosamente ao longo dos séculos, enfrentando resistências culturais e religiosas severas, pois a ideia de que a Terra não era o único palco da vida ameaçava a percepção de que éramos o centro absoluto da criação. O impacto social dessa mudança de pensamento foi monumental. Passamos de seres que se viam como o objetivo final do universo para exploradores que buscam o seu lugar em uma comunidade cósmica vasta e ainda silenciosa. A relação da humanidade com esse tema também se manifesta de forma poderosa através da arte e da literatura, que funcionam como o nosso primeiro laboratório de simulação mental sobre o contato com o outro. Antes de possuirmos telescópios capazes de analisar atmosferas distantes, a ficção científica já nos convidava a sentir o peso de outras gravidades e a imaginar a cor de céus iluminados por 2 ou 3 sóis. Essas narrativas não são apenas entretenimento, elas moldam o inconsciente coletivo e preparam a nossa sociedade para as consequências de uma descoberta real. Quando um astrônomo descobre um novo mundo habitável, a reação do público é filtrada por décadas de histórias que nos ensinaram a temer, a desejar ou a respeitar o desconhecido. A busca por vida além da Terra é, portanto, um diálogo contínuo entre a nossa imaginação poética e a nossa capacidade técnica. Vocês não acreditariam no impacto psicológico que a simples possibilidade de vida extraterrestre exerce sobre a nossa percepção de fragilidade e união. Existe um conceito na astronomia chamado efeito de visão geral, experimentado por astronautas que observam a Terra do espaço e percebem que não existem fronteiras políticas, apenas uma pequena e delicada esfera azul flutuando no vácuo. Ao estudarmos as possibilidades de outros lugares no universo, esse efeito é estendido para toda a humanidade. Perceber que a vida precisa de tantas coincidências físicas e químicas para florescer nos faz sentir uma conexão mais profunda com os outros habitantes do nosso planeta. Se a vida for rara, somos preciosos. Se a vida for comum, somos parte de algo grandioso. Em ambos os casos, a busca nos força a reconsiderar a forma como tratamos o nosso próprio lar e uns aos outros. Astrônomos estudam esses lugares com a consciência de que uma descoberta positiva teria impactos sociais sem precedentes. Imaginem o dia em que a notícia de que não estamos sozinhos for confirmada e espalhada por todos os meios de comunicação. Esse evento não seria apenas uma nota de rodapé na ciência, mas um marco histórico que dividiria a trajetória humana entre o antes e o depois. Instituições religiosas teriam que expandir suas teologias para incluir novos irmãos cósmicos, e a nossa filosofia teria que lidar com o fim do nosso isolamento existencial. Essa relação de expectativa e mistério é o que mantém o tema vivo no coração das pessoas, transformando a ciência espacial em uma das poucas áreas do conhecimento que consegue unir pessoas de todas as culturas e línguas em torno de uma única curiosidade fundamental. Sinta a serenidade de perceber que essa busca é uma das expressões mais nobres da nossa inteligência. Ao contrário de muitas atividades humanas que visam o lucro ou o conflito, a procura por vida além da Terra é um projeto de colaboração global. Telescópios financiados por diversos países trabalham juntos para mapear o céu, e cientistas de diferentes origens compartilham dados e teorias em uma busca desinteressada pela verdade. Esse impacto social de cooperação é um reflexo do que a humanidade tem de melhor: a capacidade de se unir diante de um mistério que é maior do que qualquer diferença individual. A relação com o cosmos nos ensina a ser uma espécie mais integrada e consciente de sua escala. Isso deixaria vocês incrédulos, mas a nossa própria história tecnológica é um reflexo desse desejo de conexão. O desenvolvimento do rádio, dos lasers e da computação de alto desempenho foi impulsionado, em grande parte, pelo desejo de ouvir
ou enviar mensagens para as estrelas. A infraestrutura que usamos hoje para nos comunicarmos instantaneamente ao redor do globo deve muito ao esforço de pesquisadores que queriam saber se havia alguém ouvindo do outro lado do vácuo. Assim, a busca por outros mundos não apenas nos traz conhecimento sobre o espaço, mas também constrói as ferramentas que usamos para viver na Terra. A relação é de interdependência total. Nossa evolução técnica é alimentada pela nossa curiosidade infinita. Vocês conseguem imaginar como o conceito de lugar mudou para a nossa espécie? Antigamente, o lugar de uma pessoa era a sua aldeia, depois o seu país. Hoje começamos a sentir que o nosso lugar é o sistema solar. Essa expansão da identidade humana é um dos impactos culturais mais profundos da astronomia. Ao estudarmos as possibilidades de vida em luas de Júpiter ou Saturno, estamos colonizando mentalmente esses espaços, transformando-os de pontos frios de luz em destinos potenciais de interesse biológico. Essa familiaridade com o cosmos nos prepara para um futuro onde a humanidade poderá, finalmente, estender a sua presença para além da atmosfera terrestre, não como conquistadora, mas como uma extensão da vida que busca se preservar em múltiplos berços. No entanto, essa relação também carrega uma melancolia suave. O silêncio das estrelas, o fato de ainda não termos recebido uma mensagem clara, nos obriga a confrontar a possibilidade de que possamos ser, por enquanto, os únicos responsáveis pela preservação da consciência no universo. Esse impacto ético é imenso. Se somos a única voz que o universo possui para falar de si mesmo, temos o dever moral de não permitir que essa voz se apague. A busca por outros lugares nos ensina, por contraste, a urgência de cuidarmos da nossa própria biosfera. Onde a vida pode existir é uma pergunta que nos faz valorizar onde a vida já existe de forma exuberante e garantida. Respire calmamente e deixe que essa conexão com a história humana o envolva. Não somos apenas observadores passivos, somos os narradores dessa descoberta. Cada geração de astrônomos e entusiastas acrescenta um novo parágrafo a esse épico de exploração. A relação da humanidade com o tema da vida no universo é uma história de coragem, de superação de dogmas e de uma busca incessante por significado. Sinta a tranquilidade de saber que você faz parte de uma espécie que, apesar de todas as suas falhas, nunca deixou de olhar para o alto e de se perguntar o que existe além. O impacto social dessa jornada se reflete na forma como educamos nossos jovens, incentivando-os a sonhar com o impossível e a buscar respostas através da razão. A astronomia é uma porta de entrada para a ciência, porque ela toca na nossa alma antes de tocar no nosso intelecto. Ela nos ensina que o universo é compreensível e que a nossa curiosidade é uma ferramenta legítima de exploração. Ao estudarmos as possibilidades de lugares no universo, estamos cultivando uma cultura de maravilhamento e respeito pela natureza, que é essencial para a nossa sobrevivência a longo prazo. Sinta o peso e a leveza desse pensamento enquanto nos preparamos para olhar para o futuro. A humanidade está em uma encruzilhada fascinante, onde a ficção do passado está se tornando a realidade do presente. A relação entre nós e o cosmos nunca foi tão estreita, e as descobertas que virão nas próximas décadas serão o ápice de milênios de questionamentos. Deixe que essa perspectiva histórica acalme o seu espírito, trazendo uma sensação de continuidade e propósito. Somos os herdeiros dos sonhadores do passado e os arquitetos do conhecimento do futuro. Onde a vida pode existir além da Terra é a pergunta que nos manterá caminhando, unidos pelo mesmo fascínio e pelo mesmo desejo de descobrir quem somos na imensidão do tempo e do espaço. Ao pensarmos no futuro da nossa jornada pelo cosmos, temos que compreender que estamos no limiar de uma era onde a nossa capacidade de descobrir onde a vida pode existir além da Terra deixará de ser baseada em inferências estatísticas para se tornar uma realidade de observação direta e profunda. O que nos aguarda nas próximas décadas é uma revolução tecnológica e filosófica que mudará para sempre a nossa percepção sobre a nossa posição no tempo e no espaço. Astrônomos estudam as possibilidades de lugares no universo com um olhar atento para o que chamamos de próxima geração de olhos cósmicos.
Instrumentos que serão capazes de filtrar a luz com uma precisão que hoje nos pareceria pura ficção científica. Vocês não acreditariam na magnitude dos projetos que já estão sendo desenhados em laboratórios silenciosos, onde o objetivo não é apenas encontrar planetas, mas sentir a composição química de suas superfícies a partir do vácuo absoluto. O futuro da nossa busca por vida está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento de telescópios espaciais projetados especificamente para o que chamamos de imagem direta. Até agora, a maioria dos nossos conhecimentos sobre exoplanetas veio do método do trânsito, que é como estudar um objeto através da sua sombra. No futuro, construiremos observatórios equipados com o que os cientistas chamam de escudos estelares, ou star shades. Imagine uma estrutura imensa, do tamanho de um campo de futebol, com o formato de uma flor metálica, posicionada a milhares de quilômetros de distância do telescópio. Essa estrutura terá a função de bloquear a luz ofuscante da estrela com uma perfeição absoluta, permitindo que o brilho fraco e suave do planeta apareça sozinho. Vocês conseguem imaginar como seria a sensação de finalmente perceber o brilho de um oceano alienígena ou o reflexo da luz em uma calota polar de um mundo que não é o nosso? Isso deixaria vocês incrédulos, pois seria o momento em que a vida deixaria de ser uma teoria e passaria a ter uma cor, uma textura e uma presença física palpável. Além dessa observação visual, o futuro nos reserva a exploração física e direta das luas geladas do nosso sistema solar. Nas próximas 3 décadas, naves robóticas como a Europa Clipper e a missão JUICE chegarão às órbitas de Júpiter e Saturno com instrumentos capazes de penetrar na crosta de gelo e sentir as vibrações dos oceanos internos. Mas o verdadeiro salto ocorrerá quando desenvolvermos robôs capazes de derreter quilômetros de gelo sólido e liberar pequenos submersíveis nas profundezas escuras de Europa ou Encélado. Vamos imaginar a jornada dessas máquinas autônomas navegando em mares onde a pressão é esmagadora e o único guia é o calor de fontes hidrotermais. Essa busca direta nos permitirá coletar amostras do que pode ser o primeiro contato com biologia não terrestre. O impacto dessa inovação será a fundação de uma biologia comparada, onde poderemos finalmente entender se o código genético é uma regra universal ou se a vida pode se organizar de formas que nem sequer conseguimos nomear hoje. Outro pilar do nosso futuro é o uso da inteligência artificial para filtrar o que chamamos de tecnoassinaturas. Até agora, a nossa busca por inteligência extraterrestre foi limitada pela nossa capacidade de sintonizar a frequência certa no rádio. No entanto, os algoritmos do futuro serão capazes de analisar bilhões de frequências simultaneamente, buscando por padrões que a natureza sozinha não consegue criar. Vamos descobrir que a nossa conversa com o cosmos será mediada por máquinas que pensam em escalas de tempo e volume de dados que superam qualquer capacidade humana. Onde a vida pode existir além da Terra, ela pode estar emitindo sinais que estamos ignorando por pura limitação técnica. O futuro removerá essas barreiras, permitindo que o silêncio do espaço seja finalmente preenchido por informações que sempre estiveram lá. No entanto, essa expansão do conhecimento traz consigo riscos e dilemas éticos profundos que a humanidade precisará enfrentar. Um dos maiores desafios do futuro é o que chamamos de proteção planetária. Ao enviarmos sondas para mundos onde a vida pode existir, corremos o risco de levar conosco micro-organismos terrestres que poderiam contaminar esses ecossistemas frágeis antes mesmo de conseguirmos estudá-los. O futuro da exploração espacial exigirá protocolos de esterilização tão rigorosos que a própria construção das naves terá que ocorrer em ambientes totalmente isolados da nossa biosfera. A relação da humanidade com esses novos mundos terá que ser de um respeito quase sagrado, entendendo que a nossa presença pode ser letal para as formas de vida que tanto desejamos encontrar. Astrônomos estudam as possibilidades de lugares no universo com uma visão que também abrange a possibilidade de colonização humana. No futuro, a pergunta onde a vida pode existir se transformará em onde a humanidade pode se estabelecer. Marte deixará de ser um destino de exploração para se tornar um potencial lar,
onde aprenderemos a viver em ambientes fechados e a reciclar cada molécula de ar e água. Esse futuro exigirá inovações em biotecnologia, que nos permitirão cultivar alimentos em solos tóxicos e nos proteger da radiação cósmica constante. A transição da humanidade para uma espécie multiplanetária é o seguro de vida definitivo para a nossa consciência, garantindo que a chama da vida não se apague caso a Terra sofra algum evento catastrófico. Vamos entender também o papel das lentes gravitacionais solares, como a fronteira final da observação. A física de Einstein nos ensinou que a massa do Sol curva a luz de objetos distantes, funcionando como uma lente de aumento monumental. No futuro, poderemos enviar telescópios para o ponto focal dessa lente, a cerca de 600 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Desse ponto privilegiado, seríamos capazes de obter imagens de exoplanetas com uma resolução tão alta que conseguiríamos perceber montanhas, vales e, possivelmente, os sinais de civilizações tecnológicas. Isso deixaria vocês incrédulos, pois seria como ter um telescópio com um espelho do tamanho de um planeta inteiro. Onde a vida pode existir, ela não terá mais para onde se esconder da nossa curiosidade. Sinta o ritmo desse avanço constante. O futuro não é apenas sobre máquinas mais rápidas, mas sobre uma compreensão mais profunda da harmonia entre a física e a biologia. Vamos descobrir que a vida pode ser o mecanismo que o universo utiliza para combater a entropia e criar complexidade. O impacto dessa descoberta no futuro será uma nova filosofia de vida, onde a natureza será vista como uma força cosmogônica que permeia todo o espaço-tempo. Cada nova técnica de detecção e cada nova missão espacial é um passo para fora da nossa infância planetária, conduzindo-nos para uma maturidade cósmica, onde entenderemos que somos parte de um ecossistema muito maior. Respire de forma calma e deixe sua mente percorrer essas trilhas do amanhã. O futuro da busca por vida além da Terra é uma jornada de paciência e perseverança. Não encontraremos todas as respostas em um único dia, mas a cada nova década, a nossa visão ficará mais clara e o nosso alcance será mais longo. Onde a vida pode existir, a resposta virá através da combinação de engenharia audaciosa, matemática precisa e o desejo inato da humanidade de nunca parar de perguntar por quê. O futuro é um campo aberto de descobertas suaves e monumentais, esperando por nós com a paciência das estrelas. Essa visão do amanhã nos traz uma sensação de paz, pois nos mostra que a nossa busca tem um propósito e uma direção. Não estamos apenas vagando no escuro, estamos acendendo luzes no caminho para encontrar os nossos vizinhos e compreender a nossa própria origem. Deixe que a grandiosidade dessas inovações futuras acalme o seu espírito, trazendo a certeza de que a humanidade continuará a crescer, a aprender e a se encantar com os mistérios que ainda virão. Onde a vida pode existir além da Terra, o futuro nos dirá, e essa será a história mais bela que já contamos. Ao final desta longa jornada pelos confins do espaço e pelas profundezas da nossa própria curiosidade, percebemos que a pergunta sobre onde a vida pode existir além da Terra é, na verdade, um espelho que reflete o nosso desejo mais profundo de conexão e entendimento. Percorremos mundos onde a luz é eterna e outros onde a escuridão absoluta é o berço de oceanos ocultos, aprendendo que a vida não é uma fragilidade passageira, mas uma força resiliente que utiliza as leis da física para se manifestar em cada recanto possível do universo. Onde astrônomos estudam as possibilidades de lugares no universo, eles não estão apenas catalogando planetas e luas, mas sim mapeando o potencial da consciência para despertar em meio ao silêncio das estrelas. Sinta por um momento a paz que reside na aceitação de que somos feitos da mesma substância que as galáxias mais distantes. O ferro em seu sangue e o cálcio em seus ossos são testemunhas de uma história de bilhões de anos que começou muito antes do nosso sistema solar existir. Essa herança cósmica nos une a qualquer forma de vida que possa estar florescendo agora, seja em uma nuvem ácida de um planeta vizinho ou no calor de uma fonte térmica em uma lua gelada. Não somos estranhos no universo. Somos a maneira pela qual o próprio universo se observa e se maravilha com a sua própria complexidade. Nossa busca por respostas continuará,
movida por novas tecnologias e pelo eterno anseio de descobrir quem somos na imensidão. Cada nova estrela observada e cada sinal sutil captado pelo vácuo nos aproxima de um entendimento mais profundo sobre a harmonia da criação. O universo é vasto, mas a nossa imaginação e a nossa razão são capazes de atravessar essas distâncias, trazendo o desconhecido para perto e transformando o mistério em um suave encantamento. Agora, enquanto o sono se aproxima e os seus pensamentos se dissolvem na tranquilidade das estrelas, leve consigo a certeza de que a vida, em todas as suas formas e possibilidades, é a grande canção do cosmos. Existem inúmeras outras histórias esperando para serem descobertas aqui, cada uma delas um convite para explorar um novo canto da realidade com a mesma calma e curiosidade que tivemos hoje. Antes de partir para o descanso profundo, gostaria de pedir o seu apoio para que possamos continuar trilhando esses caminhos juntos. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história com quem também busca o fascínio das estrelas, pois o que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo, permitindo que a ciência e a poesia sigam guiando os seus sonhos. Durma em paz, sabendo que você faz parte de um todo majestoso e infinito,